Elon Musk. Ele estava alguns dias atrás questionando no X se o Moraes tinha bens e propriedades nos Estados Unidos para serem bloqueados pelas sanções econômicas da Lei Magnitsky. E agora, nesse momento, ele foi pro X para dizer que Alexandre de Moraes vai ser o próximo a ser punido com as punições da Lei Magnitsky, que importam numa pena de morte financeira, de tão graves que são. Gente, absorve isso porque isso é muito importante e é muito grave, porque vai ser a primeira vez que Alexandre de Moraes vai ser punido pelos abusos que ele pratica. STF rachado. Ministros discordam sobre urgência no julgamento de Bolsonaro. É isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal têm discordado entre si sobre garantir que haverá rito acelerado no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe no país. Enquanto uma ala acredita que o julgamento tem que ser feito às pressas até o fim deste ano, outra ala observa que, apesar da vontade de parte da corte de resolver logo o caso, o tema deveria ser tratado com mais cautela. Na avaliação de um dos ministros mais experientes da corte, ouvido pela CNN, o momento é outro. Para ele, apenas o voto do relator para descrever a conduta de cada um dos investigados dessa etapa pode levar 4 sessões ou mais. E como um ex-presidente está no foco do julgamento, há percepção entre ministros da corte de que, além de longos votos, as defesas irão sobrecarregar o tribunal com pedidos protelatórios. Já outro ministro, que podemos imaginar quem se trata, acredita que a previsão de receber a denúncia e realizar o julgamento do mérito ainda em 2025 atende ao apelo político de encerrar o caso antes do ano eleitoral. Para esse ministro, do qual podemos imaginar quem que é, trata-se de uma previsão muito otimista que desconsidera muitos incidentes processuais que ainda irão ocorrer no trajeto. No caso, muitos questionamentos de advogados. Vamos falar o português claro. Querem enfiar esse julgamento goela abaixo o mais rápido possível. Deputado Felipe Barros aciona OEA contra a retenção do passaporte de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. O deputado Felipe Barros acionou a Organização dos Estados Americanos, a OEA, para evitar que o também deputado federal Eduardo Bolsonaro perca o passaporte. O parlamentar quer que o órgão emita uma medida cautelar para impedir a apreensão do documento, que ele classifica como perseguição. Ele acusa o PT, partido de Lula, de fazer uma tentativa de intimidação. Barros lembrou que Eduardo Bolsonaro é secretário nacional de Relações Institucionais e Internacionais do Partido Liberal. Barros disse também que na próxima semana, quando o Congresso retornar aos trabalhos, depois da pausa para o Carnaval, haverá iniciativas de contra-ataque. Ele afirmou que vai se reunir com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Mota e Davi Alcolumbre, para conversar sobre o tema. Falando em perseguição a Eduardo Bolsonaro, o deputado nesse momento se encontra em solo americano. E por lá teve um encontro com o senador Shane Jett, que fez questão de publicar em suas redes sociais essa reunião e mandou um recado duro que, ao que parece, foi direcionado para Alexandre de Moraes. Ele disse: "Gostaria de agradecer ao deputado Eduardo Bolsonaro por aceitar meu convite e por essa conversa. Acredito que quando estamos unidos e temos Deus no coração, não há mal que resista. Dias melhores virão para o Brasil e os corruptos e tiranos sentirão o martelo da justiça", disse ele. E não tem jeito, gente, a fervura, ela tá subindo. A cada história de cidadãos brasileiros, americanos, sendo censurados, sendo vítimas de ordens judiciais abusivas de Alexandre de Moraes, quanto mais isso acontece, mais o governo americano e os parlamentares americanos vão se convencendo, não só de que o ministro Alexandre de Moraes pratica abusos, mas sim também de que ele deve ser punido com sanções econômicas por Donald Trump. E agora, nesse momento, o estupim do novo pedido de punições foi um abuso de Moraes cometido contra uma brasileira, a Flávia Magalhães, e ela tem cidadania americana. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar duas coisas hoje. Primeiro, eu vou te mostrar o que foi que disse o senador Mike Lee. E segundo, que história é essa da Flávia Magalhães que indignou o senador.
Mas não sai daí, gente, porque essa história é realmente explosiva. O Moraes simplesmente mandou prender uma cidadã americana e apreendeu seu passaporte sem dar qualquer justificativa para isso. É loucura, mas é isso que a gente está vivendo aqui no Brasil. E no final vou te mostrar um tweet ainda de uma grande personalidade que coloca mais fervura, não mais água na fervura, mais fogo nessa fervura em toda essa história. Lê aqui comigo então o tweet do senador Mike Lee, que deu início a isso tudo. E dá uma olhadinha em quem que é o senador Mike Lee, na fotinho dele aí, ó. O que o Mike Lee disse? Ele tweetou em inglês, traduzi aqui, e ele disse: Juiz Voldemort, conheça a Lei Magnitsky, lançando aí, fazendo uma referência ao mundo do Harry Potter, né? Um feitiço Magnitsky em cima do juiz Voldemort. E ele segue: Lei Magnitsky, conheça o seu futuro indicado. Indicado para sofrer sanções, né? Também empossado, intitulado a essas sanções da Lei Magnitsky. É quem vai ser o próximo a sofrer as consequências. O que ele está dizendo aqui, com todas as letras, é que Moraes vai ser a próxima autoridade estrangeira a se tornar alvo da Lei Magnitsky, que é uma lei federal americana aprovada durante o governo Barack Obama, que pune com cassação de vistos e com sanções econômicas financeiras aquelas autoridades estrangeiras que violem direitos humanos ou que pratiquem atos de corrupção. É tão grave que foi apelidada essa sanção da Lei Magnitsky de pena de morte econômica, ou pena de morte financeira da pessoa. Eu já publiquei, gente, aqui no vídeo aqui no nosso canal, um vídeo completo sobre essa lei, sobre as punições da Lei Magnitsky e sobre as articulações dos parlamentares americanos para aplicar essa lei contra o Moraes. Eu vou deixar para você no final, aqui na tela, e também vou deixar na descrição esse vídeo para você assistir e entender um pouco melhor sobre o que significam essas sanções, essas punições. Mas, Deltan, o que esse caso da Flávia Magalhães que foi que causou essa manifestação do senador Mike Lee? Olha, lê aqui comigo na revista US para você entender. O caso de Flávia levanta questões sobre a jurisdição e os limites da justiça brasileira em relação aos cidadãos de outros países. Residente nos Estados Unidos há 22 anos, a Flávia vive em Pompano Beach, cidade próxima de Miami, onde ela se casou e onde ela teve um filho. Segundo ela, sua conta na rede social foi bloqueada sem aviso prévio e em fevereiro de 2024 teve a prisão preventiva decretada pelo STF. A decisão estaria baseada na alegação de uso de documento falso ao ingressar no Brasil, apesar da sua entrada e sua saída do país terem ocorrido de forma legal. A brasileira é representada pelo advogado Paulo Faria, que também atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira. Segundo Faria, os pedidos de acesso aos autos do processo foram reiteradamente negados. Negados, gente. E agora aqui uma citação dele, aspas dele. Contestei a legalidade da ação e argumentei que ela nunca foi intimada sobre qualquer decisão judicial, mas nada disso teve efeito. Finja surpresa. É tudo muito absurdo, ao extremo. Mas infelizmente não é nada diferente do que o Moraes vem fazendo no Brasil nos últimos 6 anos, naqueles inquéritos ilegais dele. Mas agora a coisa muda de figura porque ele está cometendo esses abusos agora não contra um brasileiro comum que não tem força alguma contra ele, mas contra uma cidadã americana que está fora da jurisdição do Moraes, protegida pelos Estados Unidos. Olha só como essa história vai ficando cada vez mais absurda e vai deixando aqui o seu like para a voz da nossa indignação conjunta chegar ainda mais longe. Outro ponto controverso do caso é que a Flávia ela foi alvo de um mandado de prisão mesmo sem ter sido notificado oficialmente. A ordem judicial incluiu tanto o seu nome no passaporte brasileiro quanto no passaporte norte-americano. Para sua defesa, a decisão do STF viola a soberania dos Estados Unidos, uma vez que um cidadão norte-americano estaria sendo perseguido judicialmente em outro país por suas opiniões políticas. Isso não pode acontecer, porque a primeira emenda dos Estados Unidos ela protege todo mundo que é americano na sua liberdade de expressão. Então, os Estados Unidos eles tendem a reagir fortemente contra isso. Vamos seguir. A determinação do Supremo decorreu de uma publicação feita por Flávia em 2022, enquanto ainda residia nos Estados Unidos. Sem conhecimento da suposta ordem judicial, ela continuou utilizando suas redes sociais, o que levou à alegação de descumprimento da decisão e de agravamento de sua situação judicial. Gente, isso aqui é tudo muito absurdo. Parece aquelas coisas kafkanianas. A pessoa não sabe que existe um processo, ela está sendo investigada, processada, de repente surge uma prisão, ela não pode mais usar as redes sociais, só que ela nem sabe disso. Aí ela usa normalmente, e aí de repente ela é presa e não sabe por quê. E qual é o crime dela? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual é o crime. E eles que falam que tem transparência no Supremo.
Agora, de tudo isso aqui que a gente está vendo, a gente vê que a batata do Alexandre de Moraes está assando. E aqui a gente está vendo a viralização de notícias sobre os abusos judiciais e morais lá nos Estados Unidos. E por que isso está acontecendo? Porque vários influencers, políticos, jornais de direita, como a Revista OS, estão traduzindo suas matérias e posts para o inglês para que informações como essas cheguem ao governo americano e aos parlamentares americanos. E aparentemente, gente, isso tudo está dando muito, mas muito certo. Olha aí agora o que eu vou mostrar para você. É um post do Mário Naufal. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores. Ele fez o post em inglês falando sobre o caso da Flávia. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse aí é o post dele, ó. É o Mário Naufal, para você checar aí. E aí você vai ver aqui o post. O post chegou a simplesmente, ele só tuita em inglês, deve ser norte-americano. O post chegou aí a 1,1 milhão de pessoas. Como eu disse para você, as coisas estão viralizando. Até foi esse post aqui que o senador americano Mike Lee repercutiu. E se você ficou animado, aliás, com o que o senador Mike Lee disse, então curte o vídeo com força e veja aqui agora quem também ficou sabendo desse caso absurdo da Flávia Magalhães e comentou no X em cima desse post aí do Mário Naufal. Adivinha quem? Quem? É o que eu prometi para você para o começo, mostrar uma grande personalidade que também atuou aqui no Twitter em relação a isso. Olha aí quem é, vai descer aqui, descer, olha aí quem é, ó. Olha aqui, ó. Ele, Elon Musk. Dá uma olhadinha aí. Elon Musk, que como vocês sabem, ele estava alguns dias atrás questionando no X se o Moraes tinha bens e propriedades nos Estados Unidos para serem bloqueados pelas sanções econômicas da Lei Magnitsky. Ele, justamente ele, que é o braço direito de Trump, liderando uma espécie de ministério no governo americano. Ele, justamente ele, que financia a campanha do Trump de políticos que vão tomar a decisão. Ele, que foi duramente atingido por decisões abusivas e morais. Ele, fazendo um tweet aí curtíssimo. Problemático. É um tweet curtíssimo, dizendo que tudo é problemático, mas a importância e força desse tweet é inversamente proporcional ao seu tamanho. O tamanho do tweet, das palavras, é pequena, mas a força dele é enorme. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Quero saber o que você achou dos abusos judiciais absurdos do Alexandre de Moraes contra Flávia Magalhães. E eu quero saber o que você acha, se você acha que isso aqui vai ajudar a acelerar ou não as punições do governo americano contra Moraes. Conta aí pra mim nos comentários. Na sua opinião, um processo viciado, como a Fabi estava falando, em origem, com um trâmite, um procedimento também irregular, que levará a uma definição, a uma condenação já escrita, não é demais para ser defendido em instâncias internacionais? Não aumentará os holofotes em cima do Brasil? Ou o STF, na sua opinião, não está nem aí com aquilo que o mundo pensa desses abusos? Olha, eu gostaria de pensar que eles se constrangem com sanções morais ou determinados pareceres contrários, enfim, que possam ver da OEA ou do Tribunal de Haia, ou seja lá o que for. Não me parece que é o caso. Basta dizer que esse processo não tinha nem que ter tramitado no Supremo Tribunal Federal. Ex-presidente da República não tem foro, ou seja, ele deveria ter tramitado em primeiro grau. E, portanto, com parecer do Ministério Público de primeiro grau, com instrução processual normal em primeiro grau, quer dizer, a própria existência e tramitação deste caso no Supremo Tribunal Federal já é um equívoco. Então, e assim como os dos presos do 8 de janeiro, por aí vai. A existência, o advento dessa mudança política nos Estados Unidos é óbvio que traz mais pressão, mais atenção, mais luz sobre esses erros, esses abusos, esses desmandos processuais. Mas nós precisamos ter em mente que, como disse o próprio advogado, acho que da rede, como é que chama aquela rede que ele deu até entrevista na CNN dizendo, não, mas não tenho a quem recorrer, né? Acima do Supremo não tem ninguém. Então, o problema de você... Acho que é a Asfav, não é? É um advogado estrangeiro, que acho que era, não sei se era advogado daquele Rumble, ou era alguém aí que estava falando lá na CNN. Tá falando do Chris, do Rumble. Isso, Ele falou o seguinte, né, Silvio? Ele falou, olha, eu não tenho para quem recorrer, porque a jornalista pergunta assim, falou, mas o senhor não vai recorrer? Ele falou, mas vou recorrer para quem? Quer dizer, num sistema judiciário brasileiro, não tem instância recursal
contra decisões terminativas do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o problema de você deixar tramitar um processo que a rigor não deveria estar lá, no próprio tribunal. Porque aí quando você se insurge de maneira fundamentada contra uma série de nulidades que vão acontecendo ao longo do processo, você não tem a quem recorrer. Se os próprios ministros da primeira turma decidiram que eles mesmos não estão impedidos em julgar o Bolsonaro, o Flávio Dino, mesmo tendo entrado com ação, subscrito uma ação contra o governo, contra o presidente Bolsonaro, e o Zanin também, na época daquelas ações coletivas, eles tinham que se dar por impedido. Então, veja, são coisas que num judiciário de primeiro grau são óbvias e que seriam imediatamente derrubadas em segunda instância. Como nós não temos uma instância recursal, não tem a quem recorrer. Então, agora eu sou cético com relação a esses órgãos internacionais terem um poder de pressão muito elevado. Eu acho que é importante fazer esse trabalho que está sendo feito por Eduardo e por outros lá fora, mas eu não sei se esses órgãos têm efetivamente toda essa influência que a gente gostaria que tivesse nesse momento. Deixa eu só fazer uma correção, é o Martin De Luca, Salles, e não o Chris, que representa o Rumble. Mas foi aquele que falou na CNN, né? Esse aí. Perfeito, perfeito. Silvio, então já te deixo a palavra sobre esse caso, sua opinião sobre essa decisão dos ministros do STF e o que poderia acontecer nas eleições de 2026, caso o presidente Bolsonaro acabe sendo preso por essa decisão. Eu acho que a eleição de 2026 está muito longe, né? Então eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia, tem que ter muito cuidado para tratar da eleição de 2026. Até porque o governo atual, e podemos imaginar que o presidente Lula da Silva pode tentar a reeleição, é um governo que vai cair de podre, né? Acho que a sociedade, o pagador de impostos, já entendeu que tem o pior governo desde a redemocratização. Eu só queria pegar um ponto aqui que o Salles traz e enfatizar, porque é muito importante isso. É o duplo grau de jurisdição obrigatório, que faz parte do direito, faz parte do Estado de Direito, do devido processo legal, e que todas essas pessoas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, que não era mais presidente no 8 de janeiro de 2023, não tem esse direito. É a cabeleireira Débora, é o morador de rua que dormiu na rua errada, é o pipoqueiro, ninguém tem esse direito hoje, que traficantes de drogas têm, que muita gente tem e que o presidente Lula da Silva teve, porque ele foi condenado em primeira instância, depois foi condenado por outros tribunais, mas o Cristiano Zanin, vejam vocês, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha uma corte recursal para quem reclamar. Jorge Serrão, só para completar esse giro de comentários sobre esse ponto. Esse caso vai dar muita complicação ainda, porque o Supremo cometeu o erro político primário de cuidar de um julgamento político. Só isso aí já quebrou a situação. Cuidou de um processo no qual as pessoas envolvidas não tinham o famoso foro de prerrogativa de função, como lembrou o Ricardo Salles. Então, esse processo todo, ele, no momento oportuno, ele será considerado anulado de pleno direito. É isso, vai ser a única salvação para essa história toda. Aí, teremos de esperar uma nova composição do Supremo Tribunal Federal para que isso possa acontecer. Na atual, o Supremo concorda com tudo isso que está sendo feito, com todos esses equívocos. E nesse caso específico aí, serão 5 processos que serão cuidados. 5! Eles foram fatiados em 5 pedaços pela Procuradoria-Geral da República. O troço é pior do que parece, a demora disso aí vai ser muito maior, ou então haverá um julgamento sumaríssimo, do qual já se sabe qual é a sentença final. Parece que é isso, mas o mundo do direito não permite que seja isso. Será que nenhuma voz discordante dentro do Supremo Tribunal Federal vai dizer que isso não pode? Vai ter que esperar alguém lá de fora questionar, mas o questionamento lá de fora, o Salles lembrou muito bem,
pode valer muito pouco. Aqui a vontade é suprema, literalmente. O Supremo está vivendo numa realidade própria que ele acha que está certo na defesa do que ele considera democracia. Então, tudo que é feito por ele é feito com respaldo de todos, não de um ministro isolado, é de todo o conjunto do Supremo, e com essa visão de que eles estão salvando a democracia do Brasil de uma suposta direita que teria vínculos aí nazi-fascistas. Nada mais falso do que isso. Como é absolutamente falsa a tese de que houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Então o pessoal está sendo acusado de algo que não aconteceu. Mais injusto que isso, impossível. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.